Olá pessoas, bem-vindas ao canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, mas que eu falei muito pouco nesse canal. Na verdade eu acho que eu falei uma única vez. A gente vai falar de lobisomem. Curto pra caramba a história de lobisomem, sempre gostei. Gosto muito de filme de lobisomem, gosto muito de HQ, né? HQ de terror, aliás, em geral eu curto. E hoje eu resolvi falar de uma história de lobisomem tupiniquim, uma história aqui do nosso país. Mais precisamente, uma história do Acre. Há quem diga que o Acre é outra coisa, não é nem Brasil. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? A questão é que o jornal Notícias Populares, um jornal bastante conhecido, popular, né, na região, no dia 13 de julho de 1990, para ser mais preciso, publicou uma notícia na qual informava que alguns seringueiros estavam trabalhando quando ouviram barulhos estranhos na mata e os gritos de um bezerro. Esses seringueiros, então, foram até o local para ver o que estava acontecendo. E o que eles encontraram lá, segundo a descrição dos mesmos, era simplesmente apavorante. Havia um lobisomem devorando esse bezerro. Esse lobisomem, segundo as descrições, tinha 3 metros de altura, todo coberto de pelos, até aí, né? Lobisomem sem pelo, nunca vi. Nunca vi lobisomem, na verdade. Mas ele tinha uma característica que eu achei fundamentalmente especial. Segundo os seringueiros, esse lobisomem tinha apenas um olho no meio da testa, mas tinha outro olho na barriga. Ele era uma espécie de ciclope, só que com um olho a mais na barriga. Um lobisomem ciclópico, vamos dizer assim. Óbvio que todo mundo ficou apavorado e que imediatamente a notícia se espalhou, né? O pânico se espalhou. Uma vez que o episódio se tornou de domínio público, 2 policiais, um chamado Antônio Mendes, o outro chamado Zacarias de Souza, unidos a um vereador, que eu me lembro, não é a primeira vez que sabemos de história de vereador que sai para caçar lobisomem. O vereador chamado Chico Pérez. Esses 3 saíram no encalço do lobisomem porque pretendiam eliminá-lo. Eles teriam passado 3 dias caçando o lobisomem. Quando voltaram dessa caçada, eles afirmaram ter encontrado pegadas redondas enormes com marcas de garra e várias carcaças de animais mortos que teriam sido mortos por este lobisomem, pelo nosso lobisomem de um olho só. E ainda, segundo um dos policiais, eles haviam chegado perto bastante para ouvir os urros da criatura e haviam ficado com medo. Os 3, quando voltaram, se dirigiram ao delegado da cidade para solicitar que ele pedisse ajuda à Central de Segurança Pública do Acre, a Secretaria de Segurança Pública do Acre, pedisse reforço para conter o lobisomem. Porque até então eles estavam reafirmando que o lobisomem era real e que ele era uma grande ameaça. As pessoas, é claro, ficaram ainda mais assustadas a ponto de mudar seus hábitos na região. Naquela região inteira todo mundo ficou sabendo. E isso começou, a primeira aparição começou num local chamado Seringal Sardinha. Foi onde os seringueiros viram o lobisomem pela primeira vez. E foi como fogo, foi como um rastilho de pólvora, aquilo se espalhou. Logo a região inteira estava apavorada. E o jornal, né, os jornais no caso, logo a imprensa toda estava cobrindo, sempre dando notícias. As pessoas começaram a ficar com tanto medo
que elas faziam enormes fogueiras em frente a seus galinheiros, em frente a seus chiqueiros, com o intuito de manter esse lobisomem afastado. Tamanho o pavor. E ninguém mais saía de casa depois das 18 horas. Esse era o tamanho do medo das pessoas e o tamanho da crença na existência do lobisomem ciclópico. Alguns moradores da região chegaram a cogitar a possibilidade que o lobisomem de um olho só, eu estou desconsiderando o olho da barriga, não sei se vocês perceberam, que o lobisomem de um olho só podia ser um mampiguari. E eu confesso que até mesmo eu, quando comecei a ler o material que eu encontrei a respeito dessa história, pensei a mesma coisa. Um animal de 3 metros, com alguma coisa na barriga, um olho, lembrou mais o mampiguari do que o lobisomem. O fato é que algumas pessoas começaram a levantar essa hipótese, o que em nada diminuía o medo da população. A tensão ficou maior ainda, porque autoridades teriam divulgado que o lobisomem já havia matado vários animais de várias espécies, que ele era capaz de derrubar um boi com um soco e que sugava o sangue de suas vítimas em minutos. Particularmente, eu não posso crer que tal relato tenha vindo de qualquer autoridade. Isso parece mais coisa do povo falando. Mas de qualquer maneira isso foi vinculado e isso aumentou muito o medo das pessoas. Só que até então, apesar de todos os relatos de aparições e ataques do lobisomem, não havia nenhum relato de ataque dele a seres humanos. Não havia relato de ataque a seres humanos. Um caçador e ex-policial chamado Eliseu Rodrigues de Araújo Viana, eita, nominho grande, chegou a dar uma entrevista para o jornal A Gazeta de Rio Branco, afirmando que ele faria picadinho do lobisomem. Ao que parece foi só isso que ele fez, tá? Ele só deu essa declaração e é isso aí, não aconteceu nada. Até porque alguns dias depois foi noticiado novamente que o lobisomem foi noticiado novamente, né? Ele praticamente não saía das manchetes. Só que dessa vez, para desespero de todos, afirmava-se que ele havia capturado uma garotinha de 3 anos e que ela havia sido arrastada para a floresta. Isso disseminou de vez o pânico naquela região, Seringal Sardinha, Manoel Urbano, toda aquela região ali, essas cidades, esses locais naquela região, e as pessoas chegaram a começar a sair, a deixar suas casas. Sentindo que o pânico estava ficando fora de controle, autoridades municipais de Manoel Urbano chegaram a declarar que o lobisomem não existia, que ele era apenas uma velha índia deformada e com problemas mentais. O que não resolveu, as pessoas não acreditaram nisso, o pânico continuou, até porque as notícias de avistamento do lobisomem continuavam. Também temendo esse pânico todo, também temendo essa agitação toda, esse medo todo que estava sendo provocado, o presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais, dos seringueiros da região, né, decidiu tomar alguma atitude. Ele decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele era o presidente da Associação de Manoel Urbano. Era conhecido como Chico Mateiro. Chico Mateiro decidiu que tinha que caçar esse animal. Diferente do nosso amigo Eliseu, o Chico Mateiro parece ter realmente feito algo concretamente. Ele afirma ter passado também 3 dias caçando o lobisomem ciclópico. Notem que 3, parece que todo mundo que caçou, né, os 2 policiais, o vereador 3 dias, o Chico Mateiro 3 dias, não sei, era turno, alguma coisa assim, mas eram 3 dias. O Chico Mateiro afirma ter se encontrado frente a frente com a fera e ter inclusive disparado 17 balas no monstro, que fugiu para a mata sangrando, mas nunca foi encontrado. Ou seja, o Chico Mateiro não conseguiu
eliminar o lobisomem, mas afirma categoricamente tê-lo encontrado. Inclusive, Chico Mateiro deu um dado curioso, porque ele disse que usou munição especial para caçar esse lobisomem. Ele usou cartuchos de espingarda que ele preparou com chifre de boi. Eu vou confessar para vocês que não entendi a ligação do chifre de boi preparado no cartucho para matar lobisomem. Nunca pensei que lobisomem tivesse algum problema com chifre de boi. Mas o Chico Mateiro preparou essa munição especial e, segundo ele, quase funcionou, né? O lobisomem fugiu sangrando, mas não foi morto. Alguns dias depois, houve a notícia de que o lobisomem havia tentado capturar uma menina. Essa menina foi salva pela sua avó, que ao ver a cena, pegou a sua espingarda e atirou no lobisomem, que mais uma vez foi alvejado e mais uma vez fugiu urrando e sangrando, mas mais uma vez ninguém encontrou o corpo, ninguém pegou o bicho. Essa senhora, essa vovozinha, acho que foi a única que não passou 3 dias caçando ele. Encontrou ele cara a cara, já meteu bala. Ela era mais prática, né? Diante de todas essas circunstâncias, diante da tentativa de desmistificar o lobisomem por parte da prefeitura de Manoel Urbano, e diante dos acontecimentos que não paravam de surgir, a história do lobisomem cada vez se enovelava mais, parecia uma bola de neve que não teria fim. Mas eis que, com o caso do Chico Mateiro e logo após dessa senhora que teriam baleado o lobisomem, pensou-se que o caso estava acabado. Mas foi quando ele tentou pegar essa menina e o Notícias Populares voltou a noticiar, então o lobisomem volta a atacar. Mas o curioso da história toda, o fantástico, né, dessa história toda, é que assim como começou, a história do lobisomem ciclópico do Acre terminou. De uma hora para outra, não se teve mais notícia alguma do lobisomem do Acre. Não se teve mais nenhum relato, mais nenhuma aparição. Parece que ele simplesmente evaporou. Assim como surgiu e se tornou motivo de terror para todos, desapareceu sem deixar vestígios. Pergunta que fica aqui é: esse animal existiu? Alguma coisa existiu? O que as pessoas viram, se é que elas viram? No que o Chico Mateiro, essa senhora, no que eles atiraram? O Acre é um estado muito pouco conhecido, né? A gente sempre faz piadas porque é um local que nos parece muito remoto. Aquela região do Amazonas, do Acre, as regiões mais para cima que nos parecem tão misteriosas, sempre provocam a nossa imaginação. E não é difícil encontrar na internet relatos de coisas curiosas e estranhas acontecendo lá. Mas será que é possível o lobisomem de um olho só? Eu acho que isso a gente nunca vai saber. Mas pelo menos rendeu uma boa história para eu contar aqui. Vou ficando por aqui. Meu abraço para todo mundo que acompanhou. Se você chegou agora no canal, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente. Sempre tem história legal para contar. Quem já está aí me acompanhando há um tempo, eu agradeço. Peço que sempre compartilhe o vídeo. Isso ajuda demais. Abraço. Fui.